Atualmente, muito se discute sobre o papel dos Estados Unidos no cenário internacional, principalmente quando o assunto é a sua influência política e econômica. Então, o Panorama Global selecionou alguns dos tópicos mais relevantes da atualidade, envolvendo as rivalidades, guerras e polêmicas da maior potência global contemporânea. Estados Unidos versus China. É uma nova Guerra Fria? Quando a gente olha para a relação entre Estados Unidos e China hoje, é difícil não fazer uma comparação com a Guerra Fria. Existe uma disputa clara por influência global, principalmente nas áreas econômica, tecnológica e militar. Os Estados Unidos ainda são a principal potência mundial, mas a China vem crescendo muito rápido e ameaçando essa posição, principalmente com investimentos em tecnologia e expansão econômica em vários países. Por outro lado, diferente da Guerra Fria clássica, os dois países são extremamente conectados economicamente, ou seja, ao mesmo tempo que competem, eles também dependem um do outro. Então, não dá para dizer que é uma nova Guerra Fria igual a do passado, mas com certeza é uma rivalidade estratégica que define o cenário internacional atual. Além disso, na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, os Estados Unidos têm um papel fundamental, mesmo sem combater diretamente. Eles fornecem apoio militar, político e financeiro para a Ucrânia, ajudando o país a resistir à invasão russa. Isso também faz parte de um interesse maior, para evitar que a Rússia aumente sua influência na Europa. E, ao mesmo tempo, essa atuação gera tensão porque aumenta o risco da escalada do conflito. Então, os Estados Unidos atuam como um apoio decisivo para a Ucrânia, mas sempre tentando equilibrar até onde podem ir sem transformar isso tudo num conflito maior. Agora falando um pouco da política externa e energia, eu queria dizer, que a questão da energia é fundamental na política externa dos Estados Unidos, já que muitos conflitos e decisões internacionais estão ligados ao controle de recursos como o petróleo e o gás natural. O Oriente Médio, por exemplo, sempre foi uma região estratégica justamente por causa disso. E também, além disso, hoje existe uma nova disputa envolvendo energia limpa. Quem liderar esse setor pode ter vantagem econômica e política no futuro. Bom, e os Estados Unidos, dependendo do governo, podem priorizar combustíveis fósseis ou investir mais em energias renováveis, e isso claramente influencia diretamente no cenário global. Bom, gente, e além das questões de política externa e energia que a Mari disse, a gente não pode deixar de falar sobre as mudanças climáticas e diplomacia, né? Essas questões de mudança climática hoje são também uma questão política e econômica, não só ambiental. E os Estados Unidos têm um papel extremamente importante, porque eles são grandes poluidores, mas eles também vão ser os líderes de tecnologia sustentável. E, além disso, a gente tem uma disputa muito grande, dos Estados Unidos com a China para ver quem vai liderar a economia verde, como os carros elétricos, a energia limpa, que a gente sabe que é uma economia que vai prosperar muito no futuro. E um outro ponto que também a gente tem que apresentar são os problemas climáticos, que estão causando diversos impactos reais, como migração, conflitos por recursos, o que afeta a política internacional. Então, você consegue ver também que o clima virou uma forma de influência global, Durante muito tempo, os Estados Unidos atuaram como uma espécie de interventor global, participando de conflitos e crises em várias partes do mundo. Mas hoje, essa postura vem mudando. Existe uma tendência maior de intervir apenas quando há interesses diretos envolvidos, como segurança nacional ou economia, e isso vai gerar debates. Então, de um lado, há quem critique a redução da atuação americana e de outro, há quem defenda que o país deve evitar se envolver em tantos conflitos assim. E, de qualquer forma, essa mudança mostra que a política externa dos Estados Unidos está se adaptando a um cenário internacional mais complexo. Agora falando um pouquinho sobre a relação entre os Estados Unidos e o Irã, essa tensão, ela já é antiga e vem principalmente do medo de o Irã desenvolver armas nucleares. E os Estados Unidos, eles usam sanções econômicas para pressionar o país, mas isso acaba aumentando ainda mais os conflitos. E o problema é que não seria uma guerra isolada, porque o Irã, ele tem muitos aliados ali na região. E o que pode acabar espalhando o conflito ali, E além disso, as potências como a China e a Rússia podem se envolver indiretamente. E como a região é importante para o petróleo, qualquer conflito ali pode afastar a economia mundial. E o resultado que isso tem no mundo é que, no cenário geral, a política externa dos Estados Unidos continua tendo um impacto muito grande no mundo. Mas hoje a gente vê um sistema mais equilibrado, com outras potências ganhando espaço, como a China e a Rússia. E isso significa que os Estados Unidos ainda são extremamente influentes, mas já não têm o mesmo nível de controle de antes. E o resultado é um mundo mais multipolar, com mais disputas, mais negociações e também mais incertezas.